Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda. Muito feliz hoje com a estreia desse novo quadro aqui no canal, Trilhas Urbanas, onde a gente vai tentar estar em algumas cidades do Brasil e quem sabe um dia do mundo, para a gente estar conversando a respeito da história desse local. Não só dos monumentos, daquilo que é convencional, mas também das pessoas, das histórias ocultas, das problematizações e dos questionamentos a respeito dessas cidades. Na primeira temporada, que a gente começa hoje, com muito prazer vou estar apresentando a cidade de São Paulo. Nós estivemos em alguns locais muito agradáveis, outros nem tanto, da cidade de São Paulo, mas sempre procurando ver um pouco da questão da história oficial e com algumas problematizações que às vezes passam despercebido ao olhar de quem mora na cidade ou de quem visita tais cidades. Espero que você curta muito, aproveita aí, se inscreve no canal, dá o like, divulga com os amigos, você que gosta de uma boa história, e vem conosco. Fala pessoal, nós estamos aqui na Catedral Metropolitana de São Paulo. Esse prédio da Catedral ele foi fundado em 1913, o início da construção foi em 1913, mas só que ele ficou pronto somente em 1967. É interessante porque esse não é o prédio original, não é a primeira Catedral Metropolitana de São Paulo, nós já tivemos três, desde a fundação de São Paulo em 1554. Mais ou menos nesse mesmo lugar, perto aqui do pátio do Colégio Anchieta, onde foi fundada a cidade de São Paulo. Então essa catedral aqui ela já é a terceira, essa aqui é do período da República Velha, mas uma coisa chama muita atenção nessa catedral. Primeiro é o tamanho, E tem uma coisa interessante sobre o tamanho das igrejas, O que as igrejas nos falam pelo tamanho. As igrejas elas são feitas grandiosas justamente para que a gente perceba a nossa pequenez diante de Deus. Então a reação natural quando a gente entra na catedral, vê essas colunas altas, vê esse teto, a gente se sente pequeno. Diante de Deus. Então, quanto maior a catedral, mais ricos são as pessoas do local, mais ricas são as pessoas desse local, dessa localidade. Por quê? Porque são pessoas ricas, então o Deus delas, Deus tem que ser muito maior. Então, pelo tamanho do altar, riqueza, os materiais usados, esses vitrais são todos trazidos da Itália, você percebe justamente a grandiosidade e o dinheiro que circulava. Mas de onde é que vinha o dinheiro que essas pessoas usavam? Qual era a economia de São Paulo? São Paulo, nos 2 primeiros séculos, aliás, nos 3 primeiros séculos da sua colonização, foi uma capitania muito pobre, foi uma província muito pobre. E por quê? Porque era distante do litoral. Lembre-se que a colonização ela era litorânea, ela era muito situada no litoral. E São Paulo era um local interiorano, a gente está longe do litoral. Então isso era um dos fatores da pobreza de São Paulo. Segundo, a cana-de-açúcar não deu tão certo aqui assim quanto no Nordeste. Então, São Paulo, nos primeiros momentos da colonização, realmente não teve uma riqueza tão grande. O boom de São Paulo vai vir justamente no final do Segundo Reinado e no início da República Velha, onde o café vai se tornar o principal produto. Então, quando a gente dá uma volta pelo centro de São Paulo, quando a gente entra na Catedral Metropolitana de São Paulo, a gente vai ver quão poderoso foi o ciclo cafeicultor no Brasil e quão poderoso a economia do café, essa economia do plantation agroexportador fez São Paulo. A gente percebe características na cultura de São Paulo, percebe características na arquitetura, na sociedade paulista, que estão muito ligadas ao café, que posteriormente trouxe a industrialização de São Paulo, mas trouxe também a riqueza, tá certo? Vamos ver juntos. Os mais importantes aqui da catedral é esse espaço aqui, é a cripta da catedral. Então, pessoas proeminentes, pessoas que foram importantes na história de São Paulo estão enterradas aqui. E a gente não podia falar da história de São Paulo sem falar desses 3 personagens, que é o padre Manuel da Nóbrega, o primeiro jesuíta que veio ao Brasil, que iniciou aqui nesse local a colonização dos índios, o início da catequização dos índios no Brasil foi com o padre Antônio Vieira, junto com o padre Anchieta, que veio com ele, da Companhia de Jesus, os jesuítas. Então eles vieram para São Paulo, saindo um pouco do litoral para tentar interiorizar a colonização, assim também como a catequização dos índios. E também está enterrado aqui o indígena, o chefe Tibiriçá. Tibiriçá quer dizer maioral na língua tupi, e ele, como foi um dos grandes contribuidores, ajudaram os jesuítas em que sentido? Naquela época era muito complicado você sair do litoral e entrar no interior
aqui de São Paulo, porque a gente está num planalto, a gente está na região alta, então você teria que subir uma serra para chegar aqui. E era muito constante o ataque de índios, né? O chefe de Ibiriçá, que era um chefe da tribo Tupiniquim, né, ele facilitou essa entrada dos jesuítas aqui na região e ele também, de certa forma, ele deu guarida, né? Então, no local onde era a tribo dele, que ficava próxima aqui ao rio Anhangabaú, né, que é o Vale do Anhangabaú, existia uma região mais alta, então era muito boa para proteção. Então, ele acolheu os índios, acolheu os jesuítas e a tribo dele foi a primeira tribo catequizada pelos jesuítas aqui no Brasil. Então ele converteu-se para o cristianismo, né? A esposa dele foi convertida também. Então, de modo, porque pelas contribuições dele, quando ele morreu, ele foi enterrado aqui, né? Na catedral original, depois o corpo foi transladado para cá. De modo que aqui nessa cripta, né, a gente tem os restos mortais do Padre Anchieta, do Padre Antônio Vieira e também temos do índio Tibiriçá, né? Faltou um quarto personagem da história paulista, né, que é o João Ramalho, que a gente vai falar um pouco dele mais lá fora, que ele não está aqui, porque o local de morte dele não foi aqui. Então, já a gente vai lá fora falar um pouco do João Ramalho. Mas você fica aqui, esse local aqui debaixo do altar principal é que está a cripta onde estão os restos mortais. Está fechado atualmente esse local por causa da pandemia, então a gente não pode entrar. Então vamos conversar um pouco mais lá fora. Um ponto importante que a gente pode refletir aqui dentro da Catedral de São Paulo foi não o que aconteceu realmente aqui dentro, né? A gente pode ver as obras de arte bonitas, né, que foram feitas durante sua construção, mas um ponto importante que nos traz à memória a Catedral da Sé foi o grande comício da Sé pela Direta Já, que aconteceu no dia do aniversário de São Paulo. São Paulo fazia aniversário e esse aniversário se constituiu num discurso pela aprovação da emenda Dante de Oliveira. Lembre-se que nesse período o Brasil estava saindo do período da ditadura, a gente estava na extensão dos anos de chumbo e tinha-se um clamor popular, né? A voz do povo voltava às ruas depois de muito tempo, clamando para que as pessoas pudessem votar para presidente, pudessem escolher o presidente de forma direta. E é interessante que para acontecer isso tinha que ter uma emenda na Constituição, ou seja, os deputados, os parlamentares tinham que mudar a Constituição. Então, para pressionar os deputados, para ter essa pressão, foi feito um grande comício aqui em outros lugares do Brasil também, mas o mais significativo de todos foi o discurso da Sé de janeiro de 84, onde milhares de pessoas se reuniram nesse local para pedir a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, a emenda não foi aprovada, né? Não houve isso. Mas por que se tornou significativo? Por que é importante a gente rememorar? Porque marca a volta do povo às ruas para pedir pela redemocratização, para pedir pela volta do direito de escolher o próprio presidente, ou seja, a volta da democracia. Ainda estou aqui na Praça da Sé, aqui em São Paulo, né, em frente à Catedral, né, um prédio grandioso, né, que mostra a grandeza econômica de São Paulo. Mas eu queria também destacar um outro lado aqui, né? Tá vendo esse pessoal todo aqui que a gente vê, né? A grande maioria são moradores em situação de rua, né? Pessoas que não têm casa ou que optaram por viver na rua, né? A grande maioria no mundo das drogas, né? Dos entorpecentes. Isso aqui é uma das grandes mazelas sociais, que mostra um lado importante. De um lado, que você tem a riqueza de São Paulo, você tem a monumentalidade da cidade, a grandeza, você vai ter também esse outro lado, o reverso da medalha, né? É interessante que a gente estava caminhando por aqui, a gente vê muito policial, a gente vê a guarda municipal, a gente vê que existe um trabalho, tem bebedouros, tem banheiros públicos para os pessoal em situação de rua, mas mesmo assim não dá vencimento da quantidade de pessoas que tem aqui, né, da situação. E nos levanta alguns questionamentos, né? O que causa, né, essas pessoas em situação de rua, né? Como é que um local tão rico quanto São Paulo, se você for comparar com os outros estados brasileiros, né, também tem índices de moradores de rua de pobreza tão grande. Então, são problemas sociais muito sérios que a gente pode discutir, né? Que apesar dos esforços das autoridades, né? Que apesar, a gente vê aqui assistente social, a gente vê guarda municipal, a gente vê o carro da polícia militar passando, mas a gente ainda vê que são situações que eles mesmos reconhecem como situações perigosas, certo? Então, fica a dica aí para vocês. Jovens, muito obrigado por terem curtido esse primeiro episódio. Curtam, compartilhem e não percam o segundo episódio de Trilha da Cidade em São Paulo. Até lá, não confunda!